Vamos que vamos, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco, o segundo vídeo apenas dessa quinta-feira. Quinta-feira é dia de Vasco da Gama e Cuiabá, já no Caldeirão. Vasco e Cuiabá se enfrentam pela 19ª rodada de Campeonato Brasileiro. Sim, meu amigo, 19ª. A última partida do Vasco pelo Brasileirão foi contra o São Paulo na 30ª rodada, mas hoje Vasco e Cuiabá será pela 19ª, que é uma partida atrasada, um jogo que acabou não acontecendo lá no primeiro turno, por conta de data. O Cuiabá jogava uma partida da Sul-Americana, acabou não conseguindo enfrentar o Vasco nessa rodada de Brasileirão. A partida foi adiada e vai acontecer hoje, nesse dia 24 de outubro. Um jogo muito importante, tá? Para o nosso Cruz Maltino. A gente vem falando muito com vocês. Eu sei que você aí, torcedor vascaíno, tem um medo danado do rebaixamento. Você ouve a palavra Z4 e você já corre, já fica com medo. Esse fantasma da Série B assola a mente do torcedor. E esse jogo é muito decisivo exatamente para isso. É para bater na mesa e o torcedor vascaíno ficar calmo, tranquilo com relação à possibilidade de queda não existir mais. O Vasco tem 37, rapaziada, de fato, da parte de baixo tá colando aí no Vasco da Gama. O Vasco hoje ele tá mais próximo do pelotão de baixo do que do pelotão de cima. Mais uma vitória hoje desassocia já o Vasco da Gama dessa parte de baixo e recoloca o Vasco no topo. O Vasco é o 10º colocado, tá no meio da tabela. Hoje pendendo mais pro Z4 do que pro G6. Mas uma vitória hoje aproxima o Cruz Maltino do topo. O Vasco vencendo o Cuiabá hoje, ele fica a apenas 6 pontos do Bahia, que é o 7º colocado. E nesse ano, com Botafogo e Atlético na final da Libertadores, que isso deve acontecer. Pô, 5-0 no Penharol, Botafogo, e 3-0 o Atlético no River. Final deve ser essa. E com Flamengo e Atlético na final da Copa do Brasil, a possibilidade de um G7 acontecer, meu amigo, assim, é gigantesca, tá? É gigantesca. Ou seja, Vasco vencendo hoje Cuiabá, fica 6 do Bahia, que é o 7º colocado. Não sei se vocês sabem, na próxima segunda é Vasco e Bahia no Caldeirão. É confronto direto. Se o Vasco vencer, a distância aqui hoje é de 6, vai para 3. E aí? Será que o sonho da Libertadores é impossível mesmo, como você tá achando que é, meu amigo? Não é. Então essa partida é decisiva para isso. É uma partida para bater na mesa. O Vasco não cai e olha para a Libertadores de 25. A gente vai falar sobre isso, falar sobre tudo, sobre esse jogo importante contra a equipe do Cuiabá. Novidades aí na lista de relacionados, a falta que o técnico Rafael Paiva sente de um jogador aí pro sistema ofensivo Cruz Maltino, e hoje talvez, né, ele tenha que encontrar uma solução para esse problema que vem perdurando a mente do técnico Cruz Maltino recentemente, e muitas outras novidades. O certo é, você terá pela frente um Fala Gigante empolgante, cheio de informações e cheio de notícias para você. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, né? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado, peço para você dar aquela moral pro nosso canal, como? Se inscrevendo. A sua inscrição é de suma importância. Cara, a gente está por detalhes de chegar aos 141 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda. Então, se inscreva aí no nosso canal. A gente quer, antes de fechar o ano, chegar aos 150 mil e eu conto muito com você. Além disso, curta o vídeo, deixe seu like e um aviso importante. Pós-jogo, volte para cá. Assim que acabar Vasco Cuiabá, entre, que a gente vai ter uma live aberta diretamente do Caldeirão de São Januário, trazendo tudo o que rolou nesse confronto importante entre Vasco e Cuiabá. Show, vascaíno! Vamos que vamos! Vamos falar de Vasco, vamos trazer as últimas informações do nosso Cruz Maltino. Quero começar aqui, é claro, logo falando sobre a lista de relacionados para esse jogo, pois teremos novidades. Vasco hoje vai com muitas mudanças para essa lista. E dentre as principais, retorno de um baita jogador. O volante Jair volta à lista de relacionados para essa partida de hoje contra o Cuiabá. O martelo tá batido, tá confirmado. O atleta que infelizmente, né, sofreu uma grave lesão. Ele rompeu os ligamentos do cruzado anterior do joelho esquerdo. Ficou de fora aí durante quase 8 meses, né, dos gramados. Ele sofre uma lesão no Clássico dos Milhões. Treina com o elenco já há algum tempinho e volta a campo hoje.
O Jair está à disposição do técnico Rafael Paiva, liberado pelo departamento médico e será relacionado. Tá confirmado. O Jair pelo menos estará no banco de reservas e pode ganhar aí uma minutagem. Acho que o Jair, dentre os segundos volantes do elenco, nesse momento, antes aí do retorno do Paulinho, Paulo, é claro, é o melhor volante que temos à disposição. Jair e Hugo Moura, pra mim, é a melhor dupla de volante nesse momento. Quando o Paulinho voltar, aí a história é outra. Aí pra mim é Hugo Moura e Paulinho. Deixa Jair um pouquinho no banco de reservas. Quando Jair tiver 100% fisicamente, mete Paulinho e Jair logo dentro das 4 linhas. A gente vai assim pra dentro de campo. Mas como não temos ainda o Paulinho, é Jair e Hugo Moura pra mim. Hugo Moura como esse cão de guarda, esse pitbull aí na posição de primeiro volante. E bota o Jair, ó, pra sair jogando, pra dar qualidade ao nosso meio de campo. Jair e Paulinho, Jair e Coutinho, perdão, no meio campo, tendo Paê, é muita qualidade, é muito jogador bom com a bola no pé que pode deixar um passe a qualquer momento e deixar qualquer jogador na cara do gol. Então teremos o retorno de Jair, mas teremos 2 ausências. Souza, primeiro volante que fez aquela cagada contra o Juventude, fica de fora, e Vitor Luiz, o lateral esquerdo também, por conta aí de lesão, não estará à disposição técnica Rafael Paiva. Lucas, e a base? A base será utilizada hoje? Infelizmente, a base, os jogadores de mais destaque estão com um probleminha aí, que no caso são 2, pelo menos, o JP e o Lucas Eduardo. Os atletas aí que se espera muito da base não estarão à disposição do técnico Rafael Paiva por conta de lesão. O JP é o grande destaque, aí o camisa 10 da base Cruz Maltina sofre aí com um probleminha, tá no DM e não poderá estar à disposição do Paiva. Havia uma expectativa quanto ao Luiz Gustavo, lembra o Luiz Gustavo, zagueiro? A gente trouxe aí um vídeo, salvo engano, ontem, né? Falando sobre esse zagueiraço, essa promessa da base Cruz Maltina, que poderia hoje, contra o Cuiabá, ganhar a vaga no lugar do Léo, mas infelizmente, torcedor, isso não vai acontecer, tá? E infelizmente, é com pesar. Hoje temos aí uma partida acontecendo entre Vasco e Nova Iguaçu, um jogo da Copa OPG, uma espécie de campeonato carioca aqui, né, da cidade do Rio de Janeiro, e o Luiz Gustavo, ele entrou, ele tá nesse jogo como titular. Então, se o Luiz Gustavo ele vai jogar contra o Nova Iguaçu nesse jogo, ele não entrará em campo contra a equipe do Cuiabá hoje. É duro, é triste. E aí é uma crítica. A gente tem um jogador de 18 anos de idade, que é titular do Sub-23 do Vasco. É titular do Sub-20 do Vasco. Foi o grande nome da final, olhando para o sistema defensivo Cruz Maltino. Elogiado por rivais. Elogiado pelas pessoas que trabalham no Vasco. Jogador que todo mundo olha com muito brilho nos olhos para esse moleque, que é o Luiz Gustavo. Jogador que em 2022 estava no Laria e o Vasco tirou de lá e trouxe para cá. E aí a pergunta que eu faço é, se tem um moleque como esse, que treinou com um profissional, tá no profissional treinando no CT desde segunda-feira, ele treinou segunda, terça e ontem no CT Moacir Barbosa, por que não bota esse moleque pra jogar? Sinceramente é um questionamento que eu faço. A gente tem um moleque bom de bola, a gente passa por um problema no nosso sistema defensivo desde a porcaria do início do ano, cara. A gente não reclama do Léo e do Maicon hoje, a gente reclama desses dois desde o início do ano, cara. Desde o início do ano, o sistema defensivo do Vasco é um problema. É uma porcaria esse sistema defensivo do Vasco da Gama. Eu tô falando que os atletas são uma porcaria. Tô falando que o sistema defensivo do Vasco é ruim. A gente reclama, cara. Reclama sempre. E eu acho que o problema em si talvez nem seja dos jogadores. Mas não estão se achando, não tá dando liga. Porque quando não é o Léo, é o Maicon. Quando não é o Maicon, é o Léo. Quando não eram os dois, era o Medel. Quando não é o Medel, é o Robert Rose. Então assim, nada tá dando certo. Então vamos tentar mais coisa. Bota o Luiz Gustavo, vê qual é. Vai que dá certo o Luiz Gustavo e João Vitor na zaga. O problema é que eles não tentam. É um medo danado. Eu queria saber o que aconteceu com o Paiva. Porque o Paiva, um técnico que quando assume o Vasco da Gama, ele coloca Estrela, JP, Leandrinho, Bruno Lopes, de 16 anos de idade. Sem medo, bota pra jogar. E aí do nada a chave vira. E um técnico que tinha no seu time vários atletas da base, hoje nem sequer relaciona mais os jogadores. Então assim, é uma... Como eu posso dizer? É uma mudança de pensamento, de postura do futebol que é estranha. Eu espero que não tenha dedo de ninguém dentro do vestiário falando, ó, deixa a base de fora, bota esse jogador aqui, que ele é meu. A gente sabe que no futebol acontece isso. A gente sabe que o Vasco era um clube alguns tempos atrás com muita influência de empresário. Não deixa esse cara de fora não, bota ele. Pô, ele é meu. Ele é do meu agente. Então assim, estranho. Não gosto disso. Sinceramente, não gosto disso. Mas o Vasco tem novidades aí, pelo menos com o Jair na lista de relacionados. E hoje o Paiva ele tem que buscar aí uma solução para essa ponta direita do Vasco. Porque assim, foram divulgados números
do Vasco pós e pré-Adson, gente, é uma loucura a falta que esse Vasco da Gama tem do ponta direita Adson. O Adson que infelizmente acabou se lesionando. O Adson tá voltando sim. Expectativa aí que em meados de novembro o Adson possa estar à disposição, pelo menos jogue os últimos 5, 4 jogos, né, de Campeonato Brasileiro com a camisa do nosso Cruz Maltino. É uma grande expectativa, né, para que ele volte com tudo para a temporada de 2025. Mas o Adson é um jogador que ele disputou 6 jogos no Brasileirão. Perdão, o Vasco ele disputa 6 jogos no Brasileirão após a lesão do Adson. Gente, o Vasco após a lesão do Adson, ele tem um aproveitamento de 33%. Ele tem uma vitória, 3 empates e 2 derrotas em 6 jogos. O Adson, ele participou de 20 partidas do Vasco durante o Brasileiro. O Adson, em 20 partidas com o Vasco, ele teve 9 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Olhando para o lado de aproveitamento, o aproveitamento do Vasco com o Adson era de 51,6%. O aproveitamento do Vasco sem o Adson é de 33,3%. Agora, se a gente somar os jogos também da Copa do Brasil e não apenas olhar pelo Campeonato Brasileiro, a situação fica ainda mais assustadora. Porque com o Adson, se o aproveitamento é de 51,6%, olhando para os jogos de Copa do Brasil e Brasileiro, o aproveitamento é de 22,6%. 22%. Gente, o Vasco ele perde muito sem o Adson. O Vasco ele sai de uma equipe que compete com 51% de aproveitamento, que não é um aproveitamento mágico, mas é um aproveitamento ok, de uma equipe que compete no Brasileiro, de uma equipe de G6, de G8, e vai para um aproveitamento de 22%, de uma equipe de rebaixamento sem o Adson. Então, assim, nitidamente, a ausência do Adson é um problema. Jogador que infelizmente sofreu aí uma fratura na tíbia da perna direita, passa ainda por esse processo de recuperação, já está treinando na academia. Expectativa que na semana que vem o Adson já volte a treinar em campo com o elenco, mas essa ausência, desse ponta direito Cruz Maltino é um grande problema. E o Vasco hoje, sob o comando técnico Rafael Paiva, precisa buscar uma solução exatamente para isso. Se for o Maxime Domingues, que seja o Maxime Domingues. Se for o Rayano lá direito, que seja o Rayano lá direito. Se for o Puma no lado direito, que seja. O certo é, o Paiva precisa organizar essa situação o quanto antes. Porque, sinceramente, do jeito que tá, realmente não dá mais. Mas hoje o Vasco tem pela frente um adversário que, olha, olhando para escrito, olhando para o histórico, é um histórico muito positivo. Depois de 8 partidas sem vencer, o Vasco nesse momento, meu amigo torcedor, ele tem que reencontrar o caminho das vitórias. E não 8, né? Perdão, 9 jogos sem uma vitória. E talvez essa vitória realmente ela tenha que acontecer hoje. Ou, aliás, é obrigação do Vasco hoje vencer a equipe do Cuiabá. E olhando para esse histórico geral do duelo, o Vasco jamais perdeu para a equipe matogrossense. Foram 4 confrontos durante toda a história, de 2015 até aqui. E de lá para cá, meu amigo, são 3 vitórias do Vasco da Gama e apenas um empate. O Vasco ele enfrenta o Cuiabá pela primeira vez na história em 2015, no jogo da segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco empata tanto no Mato Grosso quanto aqui no Rio de Janeiro. E o segundo confronto, o terceiro e o quarto confronto aconteceram no Brasileiro do ano passado. O Vasco vence, jogando em São Januário, no estádio Luso Brasileiro, pelo placar de 1-0 com gol do Jair de pênalti. Cara, é engraçado, vou falar aqui. Lembro até hoje desse jogo. Um jogo que eu não sei se você lembra, mas o Vasco estava completamente desacreditado naquela partida. Pós Barbieri só fazer cagada. Era o William Batista, o técnico do Vasco da Gama naquela partida. E eu lembro que estava assistindo o jogo aqui na minha sala, cagando para a partida. Porque para mim o Vasco ali já tinha decretado a sua queda da Série B do Campeonato Brasileiro. Para mim era completamente irreversível. Eu falei, cara, vou assistir por assistir. Se o Vasco vencer, venceu. Porque para mim já caiu. Eu não vou nem comemorar o gol. Cara, mas nosso instinto de torcedor é algo surreal. Eu lembro que quando o Jair ele bate o pênalti na gaveta, eu me ajoelho no chão, eu me emociono. E ali pra mim o Vasco não iria cair, acabou não caindo no final. E essa virada de chave do Vasco passa por essa vitória contra o Cuiabá. Assim como também quando as duas equipes se reencontraram no segundo turno na Arena Pantanal, a vitória do Vasco com o gol do Luco Orejano pelo placar de 2-0 passa também por uma virada de chave. Porque o Vasco naquele momento vinha de resultados ruins, derrota para o Santos, momento ali de instabilidade, o Vasco vence o Cuiabá e consegue praticamente ali, a partir daquela vitória, cravar a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o jogo de hoje é um jogo muito importante, é um retrospecto bom, são 4 partidas durante toda a história,
3 vitórias do Vasco, 1 empate e nenhuma derrota. Então, chama o Cuiabá que a vitória é certa, né? Pelo menos é isso que diz o histórico. E hoje o Vasco ele tem que vencer. Rafael Paiva, durante toda a semana, montou uma equipe. A expectativa é que o Vasco vá a campo exatamente aí com esse time que está aparecendo na imagem a vocês. Léo Jardim no gol, João Vitor e Léo na zaga, Lucas Pitão e Paulo Henrique nas laterais, Matheus Cocão, Hugo Moura e Felipe Coutinho, Puma Rodrigues, Emerson Rodrigues e Verratti no ataque. Deve ser aí esse o elenco do Vasco da Gama, o time titular para enfrentar o Cuiabá. Com relação à arbitragem, o nome da fera é Wilton Pereira de Sampaio. Então o Vasco vai assim a campo, muitas novidades, expectativa gigantesca de uma vitória. O Vasco que tem bom retrospecto contra os times do G4, isso que diz inclusive, né, esse Campeonato Brasileiro. O Vasco já enfrentou 8 vezes equipes aí que disputam a parte baixa da tabela e foram aí exatamente durante esse período 5 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Então assim, retrospecto bom retrospecto. A gente espera que o Vasco aí novamente hoje contra o Cuiabá mantenha a escrita, consiga vencer, olhe mais para a parte de cima do que para a parte de baixo. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, tá? Dessa quinta-feira, e já estaremos aí de volta com o nosso pós-jogo do Gigante, né? Diretamente do Caldeirão de São Januário. Vamos que vamos, vascaíno. Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.